Sejam bem-vindos a mais um episódio da VilaCast, o podcast da Vila Vídeo, onde a gente conversa com profissionais incríveis que têm histórias inspiradoras para compartilhar. Eu sou Jeila Salustiano e hoje eu tenho o prazer de receber uma profissional que transforma a arte da maquiagem em uma experiência única. Será que vocês sabem quem é, gente? Ela é maquiadora há 8 anos, com uma trajetória marcada por dedicação e excelência. Ela é uma referência no Salão da Valdirene e também compartilha o seu conhecimento ministrando cursos profissionalizantes. Vamos dar as boas-vindas a Brenda Elisa. Seja bem-vinda, Brenda. É um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada, Jeila. Nossa, um prazer enorme estar aqui com você. Só tenho que agradecer também à Vila Vídeo, né, pela oportunidade. E estou muito feliz, assim, um pouco nervosa, né? Mas estou muito feliz de estar participando. E começa contando pra gente como que foi o seu início dessa trajetória na maquiagem. Bom, não foi nada fácil. Costumo até falar com as minhas alunas que é persistência, né? Persistência é um sonho, né? Realização de um sonho. Mas voltando lá do início, lá quando eu tinha 17 para 18 anos, eu descobri, né? Tudo começou quando eu descobri que eu estava grávida, que eu ia ser mãe. E então eu tinha que procurar uma fonte de renda, né? Que a partir dali eu já estava saindo da adolescência, né? Para a fase adulta. E minha mãe sempre me ensinou ali a trabalhar, a ter meu dinheirinho. Então eu sabia que eu tinha que procurar alguma coisa ali para ajudar minha mãe. Eu namorava na época. Então, assim, eu tinha que dar meu jeito. E vendo ali a minha mãe sempre dedicada no trabalho dela, ela me inspirava muito. Desde os 11 anos, eu sempre ajudei ela. Então, eu tive aquele amor ali pela área da beleza desde sempre. E eu tenho só que agradecer a ela. E quando ela estava atendendo uma cliente, eu estava ali vigiando ela. Toda vez que ela ia fazer maquiagem, eu ficava só de olho, né? Mãe, o que você está passando? O que é isso? E sempre mexendo nas coisinhas dela ali. E eu lembro que ela tinha, há um tempo atrás, ela tinha feito uma compra, né, de os produtos e tal. Eu falei, mãe, e comecei a fuçar as coisas da minha mãe. Toda vez que ia sair, eu ia me maquiando. Falei, mãe, aí ela foi atender uma cliente. A cliente, eu falei, não, mãe, consigo fazer melhor. Aí a cliente falou, não, pode fazer. Eu peguei, passei o batom ali na cliente, finalizei a maquiagem. Ela falou, nossa, eu amei e tal, mandou feedback depois. E nisso já me deu ali um gás. Aí eu peguei e falei, mãe, me ajuda a pagar um curso e tal. Aí ela pegou e falou assim, olha, eu não tenho condição agora de pagar um curso, mas quando eu puder, eu vou te ajudar. Aí eu fui conversar com a minha tia, todo mundo ali da minha família, e minha prima falou assim, ó, que ela também começou maquiando, aprendeu algumas coisas de cabelo, a maquiar também. Minha mãe falou assim, ó, deixa ela vir passar, tem um tal dia disponível, deixa ela vir passar um final de semana aqui comigo, que eu vou dando toque nela de maquiagem até ela conseguir juntar o dinheiro. Aí eu peguei, juntei o dinheiro, falei assim, ó. Aí eu peguei e fiz o curso com a minha prima, falei assim, assim que eu puder, falei com a minha mãe, falei, mãe, assim que eu puder, você me ajuda a pagar o curso profissional e tal? Ela falou, pode. Aí eu fui juntando, cobrando ali R$ 30 na maquiagem. Eu peguei e falei assim, mãe, eu tô com... Na época era R$ 1.100 o curso com essa moça que eu queria fazer. Pelo Instagram, na época tava começando o Instagram, eu achei essa moça. Falei assim, mãe, você me ajuda a pagar? Ela falou, quanto você tem? Eu falei, nem R$ 300, é 1.100. Aí ela falou com a minha tia, falou, não, vamos investir, vamos. Lembro direitinho, Jeila, na hora que eu saí desse curso com essa moça, ela virou pra mim e falou assim, me deu uma lista, uma folha, com os produtos. Na época era tudo produto importado, cada produtinho desse tamaninho que a gente ia comprar era mais de R$ 100. Tudo vinha de fora, você tinha que comprar na internet. Fui na loja, lembro direitinho, a loja da Suelen Makeup, que
estava ali começando também. Ela não tinha os produtos da marca dela, era tudo produto importado mesmo, não tinha produto nacional. Comprei 3 produtos de Eila, não deu 800, eu lembro direitinho, não deu 3 produtos, nem R$ 1.000. Tipo assim, peraí, um pouquinho nervosa. Não, mas é isso mesmo. Você tá tentando fazer lembrar. A conta, deu mais ou menos ali uns 800 e poucos reais. Falei, gente, e agora? E nisso, minha mãe tinha R$ 1.000 no cartão. Falei, não posso acabar com o limite da minha mãe, né? Dividir aqui a conta de 10 vezes. E para comprar mais produtos? Não tinha, não tinha. Então, tipo assim, eu fui chamando. Aí eu comecei. Falei, eu preciso retornar esse valor para minha mãe, né? O valor que já gastou do curso, agora dos produtos. Aí, beleza. Falei com a minha mãe, falei, mãe, como que eu vou te passar esses valores? Ela falou assim, não se preocupa, Deus manda, organiza tudo da melhor forma. Aí minha mãe virou pra mim e falou assim, vai oferecer... O que é isso na sua mão? O celular, a gente só fica no celular, né? A fase... Usa o celular, eu lembro direitinho, usa o celular a seu favor, vamos pra mídia. Aí foi na onde que eu comecei a chamar modelo, meninas que eu nem, como se diz, via na rua e nem imaginava o nome, né? Parava perto da pessoa, deixa eu te maquiar um dia, você é muito bonita e tal. Aí eu comecei a oferecer, fiquei ali um ano oferecendo às pessoas, falei assim, gente, eu preciso. Aí eu catava a pessoa na rua, pegava as filhas das clientes, pegava as clientes, às vezes nem era bonita, nem era, como se diz, gostava de foto, mas era para me treinar mesmo. Aí eu peguei e falei assim, não, eu preciso. E foi na onde que eu comecei, tudo eu postava, tudo eu postava. Independente se estava legal, se não estava, se a pessoa gostava, eu tirava uma fotinha escondida da pessoa e estava lá. Quando eu via, já estava lá no meu Instagram. Então, assim, se eu não tivesse persistido e trabalhado, entre aspas, de graça dessa forma e oferecendo ali todo mundo que quisesse, não deixa um dia eu te maquiar, pelo amor de Deus, como se diz. Se eu não tivesse persistido, hoje eu acho que eu não estaria aqui, sabe? E lógico que nesse caminho a gente tem muitas frustrações, né? Acontece muitas pessoas de chegar e falar assim, mas você trabalha só com maquiagem? Então, tipo assim, as pessoas não entendiam, achavam que eu tinha que ter trabalhar CLT, trabalhar alguma coisa por trás disso. Mas a partir do momento ali que eu comecei a ver um retorno, aí já foi outra coisa, né? E é isso, agora já estamos indo aí para 8 anos já. E deslanchou, né? Depois dessa persistência desse primeiro ano. Falando um pouquinho, você trouxe aí a questão do celular, né? Você já começa na era que as pessoas estão ali com o telefone na mão. No ano de 2000, quanto que você começou? No ano de 2017 para 2018. E em 2020, vem acontece a pandemia. Conta pra gente como foi nessa época, como foi se reinventar. A partir dali teve um novo marco na sua vida? Nossa Senhora, ali igual você disse mesmo, eu tive que me reinventar, porque eu estava começando, né, criar umas asinhas, começar a seguir ali, eu já tinha o meu filho, e ainda morando com a minha mãe, eu falei, gente, eu preciso, né, mudar ali, o que eu vou fazer? Aí eu comecei, foi lá onde que também eu fiz, eu acho que quase ninguém sabe, eu fiz extensão de cílios, o curso de extensão de cílios. Odiei, Sheila. Esses trens minucioso demais, não é pra mim. Falei, não, gente, eu tenho que caçar alguma coisa. Como que eu vou sustentar? Não era só eu, né? Porque por mais que eu morava com a minha mãe, eu tinha o meu filho. Então, assim, eu tenho que fazer, não era só por mim mais, era pelo meu filho. Então, eu comecei ali a caçar estratégias. Foi na onde que eu comecei a engajar mais no Instagram. Primeiro, eu dei uma parada, fiquei ali um ano, que a pandemia foi mais ou menos 2 anos, né, para voltar tudo normal. Fiquei um ano parada, e de vez em quando pingava algumas fotos, algumas maquiagens para fotos. Muito pouco. E depois, quando começou a voltar ali os casamentos, as festas, algumas festas, o povo ainda começou a sair de máscara. Aí foi na onde que eles começaram a pedir para fazer só o olho. Gente. Aí foi na onde que voltou ali, eu tava mais assim no auge, usar o olho bem marcado e não fazia quase nada de pele. Aí o povo, mesmo usando máscara, né, eu peguei e
passava pouca base, pouco batom, né? Quase nada, mas ainda estava tendo algumas noivas de máscara. Aproveitando falar também ali do Instagram, Brenda, o Instagram é uma plataforma, né, onde as pessoas usam para poder estar ali se mostrando, as pessoas gostam de se ver ali, e existem os filtros do Instagram, né? Agora, o que você acha dessa questão que dia 14 agora, né, de janeiro, dizem que os filtros não vão estar mais disponíveis para o pessoal aí. O que você acha dessa retirada dos filtros do ar do Instagram? Olha, sinceramente, eu acho que vai ficar muita gente assim que vai ficar frustrada, né? Mas por um outro lado, vai ser muito bom. Porque, principalmente para a área de maquiagem, o povo vai animar a maquiar mais, né? Para estar aparecendo ali nas fotos. Às vezes até fazer o curso de automaquiagem, né? Para estar se maquiando em casa. Então, isso vai ser, eu acho que vai ser muito bacana para minha área. Questão da área de estética também, eu acho que por esse lado vai ser muito bom. Mas, por outro lado, eu tenho certeza que muita gente vai achar ruim, né? Porque a gente já tem, assim, uma distorção de imagem nas redes sociais muito grande. Porque a gente costuma achar defeito onde que não tem, né? Uma comparação também, querendo comparar. Então, eu acredito que essa área de estética vai ter um alcance maior. O que você acha? Uma procura maior, né? Eu também acredito nisso, né? Mas falando também, você trouxe essa temática da procura pela estética. O que você está achando desse movimento estético hoje? O que você acha? Qual que é a sua opinião hoje sobre a estética? Porque as pessoas têm o costume de ficar comparando ali com os filtros do Instagram, elas desejam a perfeição, né? Aí tá ali com aquela comparação e buscam na estética a ajuda para trazer isso para a vida real. O que você acha dessa questão dos procedimentos estéticos? Cada dia que passa, cada vez mais, a gente vê em rede social, em casos, até em jornal mesmo, pessoas que estão cada vez mais distorcendo a própria imagem, às vezes fazendo, vamos para a área ali de cirurgia mesmo, de lipo, essas coisas assim. Estão fazendo cirurgias que não tem necessidade. E eu acredito que, até mesmo tirando o filtro do Instagram, as pessoas vão, assim, frustrar muito, muito, muito. Vai caçar esteticista e vai acabar se frustrando mais ainda, vai achar defeito onde não tem, vai colocar, vamos por exemplo, da boca. Tá colocando muita boca, mexendo no nariz onde já é perfeito. Assim, eu acredito que você procurar melhorar alguma coisa, às vezes uma olheira, um preenchimento de olheira, às vezes não, o queixo te incomoda, um pouquinho na boca, beleza, ok. Mas quando você já fica ali, acabou de colocar 1 ml, já querer colocar mais, não esperar ali o organismo absorver, vai acabar que vai ter gente que não vai olhar no espelho e não vai se reconhecer mais, né? Acaba perdendo ali sua originalidade ali, né? Sua genética, vamos dizer assim. E assim, tem um pessoal muito novo, né, com essa questão do procedimento estético e aonde são pessoas já tendo esses procedimentos invasivos muito novos, né? O que você acha disso, pessoa nova fazendo tanto procedimento estético? Voltando um pouquinho para a área da maquiagem, essa parte de estética, o povo costuma achar que com a maquiagem vai esconder muitos defeitos ali, igual a questão do nariz. Contorno meu nariz. Dependendo da forma que você for mexer ali, acaba que vai evidenciar mais ainda, se você não souber. E principalmente dos jovens, a questão dos jovens, são pele melhores, né, mais boa, questão por mais que tenha espinha, assim, sabendo fazer uma maquiagem bem feita, você consegue estar ali amenizando a situação. Mas, em questão da pele madura, é um pouco complicado, porque quando você vai fazer a maquiagem na pele madura, você costuma realçar mais as linhas de expressões e as pessoas acham que com a maquiagem ela vai tampar. Mas não vai. Acaba evidenciando mais. Então,
teve uma época, não sei se você já ouviu falar, na maquiagem, efeito Photoshop, era tipo um spray que passava uma base, umas bases também que derma, não vou lembrar o nome também aqui, que era tipo como se fosse uma pomada. Elas eram tão pesadas e, tipo assim, pra cobrir, aí falava que era pra pele madura, pra pele com manchas, pra espinha, aí ficava aqueles reboco. Hoje em dia já não se usa isso mais. Então, assim, quando você sabe usar a estética a seu favor, você consegue ali melhorar muita coisa. Então, a pessoa tem, quando a cliente vai procurar pra gente, a gente costuma explicar muito, principalmente pele madura, que quando você passa a maquiagem, você evidenciar as linhas. E como que a gente corrige isso? Somente com botox ali, né, os preenchimentos. Então, assim, você sabendo usar a estética a seu favor é muito bom, principalmente para nós maquiadores, que vai ajudar bastante. E é bom que você deixe os seus clientes bem à vontade, né? Não, isso aí é primordial, né? Você saber conversar ali, a pessoa falar, você saber explicar para o cliente o que vai acontecer é muito melhor do que na hora que a pessoa fala assim, principalmente questão de referência. Sim. Quando a pessoa leva uma foto, eu quero a maquiagem dessa forma. Gente, isso é muito complicado, porque você pegar... A maquiagem não é um copia e cola. Eu sempre falo com as minhas alunas isso. Você vai analisar, você vai colocar a sua cliente sentada, analisa os traços mais importantes do rosto dela. Se o rosto dela é muito fino, com certeza... Pergunta ela se ela gosta que deixa com o rosto fino mesmo ou se ela quer que dá uma preenchida. Então, você consegue estar fazendo tudo isso, o efeito da estética, você consegue estar fazendo ela na maquiagem. Exemplo, a boca. Tem pessoas que não gostam e tem pessoas que amam, que é a boca mais preenchida, mais contornada. Tem pessoas que, se você passar um pouquinho, ela fala, não, pode tirar esse batom, não tô gostando. Então, assim, você sabendo o que você realmente, de fato, está fazendo e conversando com a sua cliente, você deixando ela bem à vontade, olha, você gosta da pele mais reboco ou mais levinha? Então, assim, você sabendo, de fato, o que você está fazendo... você consegue chegar num resultado bom ali para sua cliente. Você consegue sentir o que a troca com a cliente Isso, ali, né? porque... E acaba que as pessoas chegam ali, Brenda, elas chegam, né? Cada um chega de uma forma. Isso. E acaba que você é um pouco de tudo ali, né? Até um pouquinho de psicóloga. Conta pra gente como que é estar ali com essas pessoas todo dia, a forma como que você atende essas pessoas. Sim, então, a gente atende pessoas de todos os jeitos, né? E saber ouvir elas é muito importante. Tem dia que, logicamente, nem a gente tá bem, né, para atender ali. Eu tento ali conversar o máximo com a cliente, principalmente questão de às vezes ela deita ali na maca, queira desabafar alguma coisa que aconteceu. Às vezes já chega, principalmente quando é aniversário de 15 anos, ou noiva, né? Gosta de contar ali o que está acontecendo ali por trás, né, do evento. Então, assim, sempre tem alguma coisa que às vezes você fica calada e não dê opinião, né? Porque às vezes aquilo ali pode também estragar o dia da pessoa. Ou às vezes você consegue dar ali uma palavra de conforto para aquela pessoa, mas tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, né? Para não sair muito ali do foco da cliente, às vezes ter conversinha entre uma cliente e outra, saber respeitar o que a pessoa quer falar, né? Naquele momento, que às vezes tem outra cliente ali, que acontece muito, como lá no salão tem cabelo, tem maquiagem, tem depilação, tem unha, tem muitos profissionais ali, então acaba que uma cliente tromba com clientes de outras profissões. Então, saber ter a privacidade de cada cliente ali, né? Saber o que a gente fala, e às vezes leva acompanhante, um escuta uma coisa, aí sai muita conversinha, né, do salão. Então, assim, saber o que fala é muito importante. Agora eu vou te pegar, vou fazer com você uma pegadinha. Então, conta pra mim se tem algum babado
de alguém que mostrou alguma coisa, tipo assim, ou trouxe pra você uma imagem, eu quero essa fotografia, quero ficar igual essa pessoa. Conta pra mim, se você tem algum babado que você pode contar. Eu quero ouvir, porque Ai, 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 Sheila. babado engaja, gente. Babado, tiro porrada em bomba, engaja. Eu quero saber de você. Fica à vontade, se você quiser falar ou se você não quiser falar. Bom, já aconteceu situações, sim, de chegar pessoas no salão e falar assim, ó, pegar o celular, falar assim, ó, eu quero. Às vezes eu marco, né, pra pessoa falar assim, eu quero a minha maquiagem igual dessa pessoa, sim, aqui. Aí quando um dia antes, eu tinha ficado sabendo que às vezes o marido tava com a pessoa, ou às vezes é uma ex-namorada do companheiro. Então, assim, acontece muito. Esses tipos de situação. Ou às vezes, que já aconteceu também, eu tá maquiando uma pessoa e a próxima era a ex do namorado da pessoa. Eu, às vezes, tipo assim, eu não gosto de fulano porque aconteceu isso. Fulano deixou de vir por conta que fulano ia estar aqui. Então, assim, acontece muita coisa nesse sentido. E saber relevar e saber ter o jogo de cintura ali na hora, e principalmente a conversinha fiada, né? Porque tudo bem as clientes conversarem entre si. O que não pode é nós dar a nossa opinião de forma negativa e isso falar que saiu dali, né? Então, você saber o que você fala é muito importante. Porque, às vezes, a cliente escuta a outra cliente falando. Aí, quando você vai, peraí, como é que é? Aí, onde que escutou isso? Foi lá no salão da Valdirene, foi lá no espaço da Brenda. Então, assim, tem que saber muito o que que fala e o que que escuta, né? O que que entra e o que que sai. Então, esse tipo de situação, e acontece direto. Não. Então, aproveitando que nós já estamos nesse ritmo aqui, esse ritmo de tiro, porrada e bomba, conta pra mim aqui um babado seu, tipo assim, se já chegou alguém, você já errou, já aconteceu da pessoa te xingar, brigar com você, já fez falta de educação, porque é um atendimento ao público e a gente sabe que quando a gente trabalha com atendimento ao público, acontece de tudo no atendimento ao público, né? Sim. E onde tem ser humano, tem erro. Mas conta pra mim um babadão, já que a gente já tá nesse ritmo, já vamos engajar aqui com um caso. Conta pra gente, fique à vontade. Então, já aconteceu, né? 8 anos de profissão, não tem como eu querer agradar todo mundo, nem Jesus agrada todo mundo. Então, assim, aconteceu uma situação um dia que eu fiquei muito chateada, inclusive. Não tem muito tempo, deve ter uns 2, se tiver 2, 3 anos é muito. Uma situação de uma certa influenciadora daqui da cidade, que, assim, não vou falar o nome, lógico, mas eu fui maquiar ela e falei com ela, falei, olha, eu não tô gostando, era até da base, sabe, da pele, que é uma das coisas que a gente mais questiona, né, que a gente bate o olho, assim, dá pra ver de fato. Aí, como a gente tava ali, empolgou na conversa e tal, eu peguei e falei, olha no espelho, se você tá achando que tá legal pra você, dessa forma, porque eu acho que eu coloquei, na hora de eu colocar o pó, nem foi a base, foi o pó, deu uma pigmentada a mais. Olha direitinho se você gosta dessa forma ou se você quer que tire e faz de novo, que corrige. Aí ela falou, não, tá legal, tá do jeito que eu gosto e tal. Chegou lá fora, eu falei com a minha irmã, falei, a minha irmã faz unha, eu falei, sim, olha se ficou legal. Ela falou, não tô vendo nada demais, não. Aí eu falei, aí ela tá assim, não, eu vou arrumar cabelo e já volto. Aí eu falei, não, ela tá assim, se eu vou arrumar cabelo, se eu não gostar, eu volto. Que eu falei, não, beleza, tô te esperando. Peguei, mandei mensagem pra ela. Falei assim, e aí, gostou da maquiagem? Quer vir consertar e tal? Aí falou assim, não, não me respondia mais. Aí eu peguei e continuei. Aí falou assim, não, eu tô arrumando cabelo. Aí eu tô assim, uai, gente, então vai vir aqui pra me consertar? Vai ficar assim e tal? Passou 2 dias, uma outra maquiadora não falou direto pra mim, falou pra outra maquiadora que chegou até mim, falou assim, que ela tinha procurado essa maquiadora, falando assim que não tinha gostado, que eu que tinha feito e tal, que ficou muito chateada, inclusive, que era pra me chegar e me contar, que não achou certo o que ela fez, que por ter passado 2 dias já tinha que resolveu me contar da mesma forma que essa pessoa estava falando de mim.
Aí eu falei assim, engraçado, olha aqui. Mostrei pra essa pessoa, quando ela veio me contar, olha o tanto de vezes que eu perguntei se ela tava gostando da maquiagem, se ela queria voltar aqui. Então, assim, uma coisa é você fazer um trabalho e não dar satisfação, não dar ali assistência pro cliente. Outra coisa é você dar assistência e a pessoa não ter humildade de chegar perto de você e falar com você. Olha, realmente eu não tô gostando. Olha, o que que dá pra você fazer pra mim? Assim, se for uma casa, se for um caso assim, Brenda, eu tô aqui, tá, os vídeos tá ficando tudo ruim, não tô gostando. Eu vou até a pessoa, falo assim, não, peraí, pode ficar onde você tá. Já aconteceu. Você acha que não aconteceu da cliente ou da noiva, do debutante, chegar pra mim e falar assim, eu suei muito e tal, aconteceu tal, certa situação, você pode vir aqui? Entendeu? Gente, a humildade, eu não estando na cidade é outra coisa, mas eu tava ali na cidade, eu mostrei pra ela minha prontidão, né, de tá. Então, assim, humildade pra mim, em primeiro lugar. A partir do momento que você tem humildade de chegar e falar, eu errei, o que podemos fazer? Então, assim, a partir que eu acredito que sucesso também esteja no caminho disso, né? Sucesso, você só vai ter sucesso na vida se você conseguir manter o mesmo pé no chão que você tinha quando você não tinha. E humildade, para mim, é tudo. Então, você sabendo reconhecer isso, eu acredito que voa. E abrindo aqui um leque, já que você está tocando nesse assunto, né, que teve essa questão, existe a questão sempre da comparação, né, Brenda? Não. A comparação. Isso. Então, como que você vê isso dentro da sua profissão? Eu costumo, a gente não falou aqui, mas eu dou curso, né, minhas alunas e tal, eu sempre falo com ela que todas as minhas alunas que estão saindo dali, eu falo com elas, a gente, a partir de hoje, a gente não é mais uma concorrente. Não, a gente não vai ser concorrente, a gente vai ser amiga, a gente vai ter. Eu quero proporcionar para ela a mentoria, né? De estar ali. E questão de concorrência, eu falo que eu não acredito que eu tenha uma concorrência direto. Não acredito que eu tenha, porque eu não sou. Lógico, eu quero ver. Sigo maquiadores, o que eu mais sigo é maquiadores. Lógico, eu costumo falar que nada se cria, tudo se copia. Tem várias pessoas que a gente tenta, entre aspas, copiar e tenta ali influenciar e tá ali pegando uma didática da pessoa, às vezes junta com a nossa e queira ali fazer o nosso próprio jeito de fazer. A gente sempre tem que estar estudando sobre aquilo, né? Então, eu acredito que nesse meio de comparação com a concorrência, eu acredito que aqui em Pitangui eu não tenho uma concorrente direta no sentido de o jeito de fazer a maquiagem. Você entra no perfil de cada pessoa, cada um tem um jeito de fazer a maquiagem. Às vezes, você, Geila, gosta da maquiagem com a pele mais leve. Aí você vai procurar quem? Fulano. Fulano A. Exemplo, você gosta de um olho mais marcante, com a pele mais leve. Fulano B. Você gosta de uma pele pesada com um olho quase nada. Fulano, entendeu? Aí tem várias pessoas para cada tipo. Então, assim, você vai criar, exemplo, você é minha aluna, você vai criar o seu tipo de trabalhar. Então, acredito que cada pessoa aqui, principalmente aqui em Pitangui, que temos a cidade pequena, cada um tem o seu jeito de trabalhar. É a mesma coisa de produto, questão de marca, entendeu? Você vai... Cada marca ali proporciona para o cliente aquela experiência. Então, você vai saber ali para onde você quer proporcionar o seu foco. Cada um tem uma assinatura, Isso, né? Isso. Então, é bastante interessante que você trouxe aqui, né? Gostei de você ter falado isso. Eu acabei de aprender aqui com a Brenda, gente. Acabei de aprender com você. Não existe concorrente. Não existe concorrente. A única concorrente que existe para você é você mesmo. Você né? mesmo, exatamente. A Gillette, gente. A Gillette faz isso. A marca Gillette.
É a única concorrente com ela mesma. Isso é muito interessante. E é bom nessa troca, essa conversa. Acabei de aprender com você, Brenda. Ó, vou levar para minha vida, gente. Cada um tem sua marca registrada. Isso. Entendeu? Então, assim, você vai publicar, e principalmente, né, hoje eu estou só falando de marketing, você vai publicar aquilo que você gostaria de ver e de atrair. Então, assim, se você atrai o público A, é porque você está publicando o público A. Se você atrai o público B, você está proporcionando para ele aquela visão, né, ali no marketing ali, do público B. Então, só vai te procurar o tipo de pessoa que você publicar ali na rede social. E tem para todos, né, Brenda? Não, tem para todo mundo, pra gente. todo Tem mundo. para todo mundo. Eu acho que não também você as pessoas têm que mudar um pouquinho a cultura. O que você acha, né? Tem que mudar, né, essa cultura da comparação, porque cada um é Cada um é né? cada um, como se diz minha avó que fala isso. Cada um é cada um e não tem jeito, gente. É cada um com a sua essência. Essa é a verdade. Então, a essência, principalmente na rede social, que é onde que tem mais comparações, você entra num perfil, entra no outro, mas o meu não tá igual ao de fulano. Então, primeiramente, parar de comparar e cria o seu jeito, a sua assinatura, a sua marca, o que você quer. Primeiramente, você sabendo o seu foco, aí você voa. Você sabe onde você quer chegar? Tudo bem, você ter uma pessoa que te inspira. Isso, essa é a palavra. A inspiração. Você ter uma pessoa que te inspira, você planejar aquilo, onde você quer ir, mas do seu jeito. Você vai criar o seu método. O povo não fala assim, cria o seu jeito de falar no Instagram, fala do seu jeito. É a mesma coisa da perspectiva de futuro. Você vai falar assim, não, eu quero morar em certo lugar, eu quero ter certo tipo de comércio, eu quero ter... Então, assim, é o seu jeito, cada um com a sua essência, e tá tudo bem. Isso, entendeu? E tá tudo bem, gente. Cada um com a sua autenticidade, cada um, né? E é bom que você entrou nesse assunto, você tocou aqui em alguns pontos, várias vezes, que você também dá cursos, né? Conta pra gente, como que você sentiu, assim, de começar a dar cursos, Brenda? O que acontece? Quando voltando lá na história de como eu comecei a maquiar, quando eu fiz o curso e vim, né, fazer os modelos, fazer meus treinamentos e tal, chamando todos os modelos, conhecidas, não conhecidas, às vezes até chegando a pagar mesmo o modelo profissional para tá ali, investindo mesmo. Quando eu comecei, eu não tinha uma pessoa amiga, vamos dizer assim, para me dar um toque. De estar ali, corrige esse batom, corrige esse olho, corrige os cílios que tá fora do lugar. Naquela época eu usava muito cílios volumoso, né? Então, eu não tinha uma pessoa para me dar um toque do que tava legal e do que não tava. Como a minha mãe, ela virar para mim e falar assim, Brenda, eu nunca gostei de maquiagem, eu fazia porque era o que procurava, então eu não tinha uma pessoa assim para me falar assim, nossa, isso tá ruim, isso tá legal. E quando eu falei assim, engraçado, e se eu começar a dar curso? Veio no povo dando curso, questão de live, era na pandemia e tal. Falei, gente, e se eu começar a dar curso? Aí, de cara, eu já pensei, como eu queria ter uma amiga para falar comigo, não tá legal, não tá legal. E quando eu tive a minha primeira aluna, que foi num sorteio, eu fiz um sorteio do Instagram, lógico, que eu não ia começar eu tô dando curso, eu já não ia ter, tava difícil para ter cliente, como dirá, para ter aluno. Falei, engraçado, eu vou fazer um sorteio no Instagram. E nisso eu peguei e publiquei, teve a ganhadora, teve até assim, algumas clientes minhas ali participando, alguns modelos, lembro que era até uma modelo minha, foi lá e ganhou o curso. Ela falou, não, eu amo maquiagem, até hoje ela maqueia. Virei pra ela e falei assim, vem, eu vou te ensinar, vou dar uma técnica. Na época a gente fez, não sei se foi uma ou se foi 3, não tô me recordando agora. E a partir desse momento, peguei, dei o certificado bonitinho para ela. A partir desse momento, comecei a ter procura. E quando eu passei o certificado para aquela aluna, minha primeira aluna, eu virei para ela e falei assim, por favor, qualquer dúvida que você tiver, me manda mensagem. Comecei ali a ter
a mentoria para ela. Falei assim, eu quero ser sua amiga. Porque a partir de hoje a gente não é concorrente, a gente é amiga de trabalho. Excelente. Uma que eu até colocava na época de hashtag, essas coisas, eu sempre colocava filhas da Bre. Até hoje eu posso, quando eu vou colocar minhas alunas, eu coloco hashtag filhas da Bre. Por quê? Porque eu considerava como se ela fosse minha filha. A gente não cria, né? O filho da gente. Então, assim, eu falava assim, gente, eu quero ter isso, eu quero ter esse aconchego, eu quero ser uma amiga ali pra estar... O que tá legal? Até hoje eu tenho minhas alunas que mandam pra mim assim, Brenda, o que você achou dessa maquiagem? Eu não gostei. Eu viro pra ela e falo assim, não, isso aí que você não gostou tá tudo ok, mas vamos corrigir outra coisa? Vamos corrigir os cílios que tá fora do lugar? Quando você colocar nesse tipo de olho, você tem que colocar os cílios dessa forma. O batom, você pode aumentar um pouquinho mais nos lábios, quando você vê que é um lábio menor, pergunta pra cliente se ela gosta. Então, assim... Às vezes a aluna não me perguntou, mas eu sei que eu já tenho essa liberdade com ela. Eu já pego, já printo, mando pra ela na hora que ela posta no Instagram. Olha, ficou perfeito, mas vamos melhorar nisso aqui? Então, assim, todos me agradecem. Não, Brenda, realmente, agora que você falou que eu tô vendo. Então, assim, eu não tive essa pessoa. Então, tudo que eu aprendi foi ali na marra. Lógico, eu fiz o curso, mas depois eu tive que... A gente não sai de lá 100% preparado para o mundo aqui fora. Entendeu? Então, quando você vai ali atendendo, cada cliente é de um jeito. Já teve cliente de eu fazer a produção mais bonita, é pegar o papel toalha e tentar tirar. Por quê? Achou que marcou muitas linhas de expressão. Às vezes, ficou muito excesso de produto. Então, assim, você tira... A rede social também tá aí para isso, pra gente tirar a foto. Quando mandar uma pra... Brenda, o que você achou? Eu amei. Mas o que você achou de verdade, de coração? Eu vou e falo com a pessoa. Por quê? Porque eu não tive isso. Então, assim, eu não vou ser uma amiga falsa porque ela é minha concorrente, não. Eu vou virar pra ela e vou falar que tá tudo ok? Não tá. Entendeu? Ela é minha filha. Entendeu? Na profissão, ela é minha filha. Então, assim, se eu falei com ela que eu vou dar ela essa mentoria, eu vou dar ela essa mentoria, porque eu queria ter tido isso. Esse é o seu diferencial, então. Aquilo que foi a sua falta, aquilo que te faltou, você usa hoje como um diferencial para mentorar as pessoas que você dá o curso. Parabéns, Brenda. Você usou de uma ferida, algo que foi marcante para você, que te fez muita falta, para poder fazer algo muito diferente através do seu curso. Parabéns. Sim, tem algumas alunas minhas que eu até crio um grupo e coloco elas lá e vou mandando toda semana. Às vezes eu compro um produto, gente, isso aqui é legal e tal, eu tô comprando, vou testar, vou usar. Se eu gostar, eu falo com vocês pra vocês comprar também. Ótimo. Então, isso faz parte da mentoria. Por quê? Porque às vezes a gente gasta muito dinheiro à toa. E eu sei muito bem, só eu sei, quando eu comecei, não tinha marcas nacional. Você acha que tinha Boca Rosa, você acha que tinha Petrise? Não tinha nada disso. São marcas que, hoje em dia, 60, 50 reais, para quem não gosta de maquiagem, para quem não gosta de investir, é caro. Mas antigamente tudo que era 60 hoje era 100, 120, 150. Não tinha base menos de 200 reais naquela época que eu comecei. Então, assim, o investimento hoje que você dá conta de comprar 10 produtos por R$1.000, naquela época eu comprava 3, 4. Então, assim, eu tendo... hoje a gente tem esse grupo, eu consigo mandar para minhas alunas a foto dos produtos, elas mandar foto para mim, gostou ou não. Então eu consigo estar ali conversando com ela e não deixo o sonho delas morrer. Porque o meu sonho também faz parte. E você divide ali com elas, você faz tudo isso. Parabéns. Eu quero te elogiar. Você tá de parabéns. Você se tornou mesmo #mãezona e a Brenda tem muitas filhinhas. Filhas da Bre. E outra coisa também que eu queria te falar, questão dessa parte também de filhas, pra gente... Deixa eu beber água aqui que eu até esqueci. Vamos brindar para ela emendar a linha de raciocínio dela. A linha de raciocínio. Brenda, você quer terminar? Não, pode ir para o próximo aí. Então, hoje, conta pra gente uma tendência. Qual que é uma tendência hoje altíssima, assim, que tá muito forte? Menos é mais. Menos é mais na maquiagem. Primeiro começou usando muito, tudo tampado, manchas. Hoje em dia, sabe as manchas de vitiligo? Sim. Quanto menos tampar ela, mais bonito tá ficando. Principalmente sardas.
hoje em dia existe sardas fake na maquiagem. Tem gente que ama. Gente. Tem gente que, igual sobrancelha. Antigamente, usava era um carvão, né? Passando na sobrancelha. Hoje em dia, é só pentear e, no máximo, tampar as falhas. Às vezes, a micro também, né? Já passa ali, já tem a micro, já nem passa mais nada. Então, assim, os cílios. Antes, usava os cílios parecendo um pavão, né? Espanador, gente. Vamos falar a verdade, que antigamente era um espanador. Hoje em dia usa metade de um cílios. Agora você imagina, 2 cílios grandes. Hoje a gente está usando um nos 2 olhos. Então, assim, o menos é mais. Clinger. É o Clinger. Vamos falar chique, gente? Clinger é chique. Chique, né? Não sei falar chique. Nós vamos tentar. Mas é isso. Questão batom vermelho. Gente, eu acho que batom vermelho, pra mim, eu falo lá com todos os meus clientes. Pra mim, batom vermelho fica bonito em todo mundo. Em todo mundo. Eu sou apaixonada por batom vermelho. Mas nem todas as clientes gostam de batom vermelho. Os cílios, elas já estão, assim, acostumando mais com os cílios. Depois que veio o cílios fio a fio, o povo já tá acostumando mais com os cílios. Mas antigamente, quase ninguém usava cílios, que usava, gostava dos grandão. Hoje em dia, a gente já consegue colocar meio cílios, todo mundo já tá acostumando com cílios, e já tem cílios que às vezes é menor do que o próprio da cliente. Então, assim, a gente consegue estar fazendo adaptação de acordo com a cliente gosta. Então, a gente só não consegue colocar cílios se a pessoa não tiver nada no dela mesmo, mas adaptação, estudar, conhecimento, então é muito importante. Hoje vocês têm, o que vocês usam mesmo é a técnica para enaltecer a beleza individual de cada um, seria isso? Isso, enaltecer e realçar, né, os traços pontuais ali daquela cliente, onde que ela gosta, que se sente bem, igual a gente estava falando do nariz. Nariz, dependendo da forma que você mexe nele, às vezes, em vez de diminuir, você consegue realçar. Mas o olho, tem olho que não tem o côncavo, né? Quando a gente vai marcar um olho, se ele tiver um côncavo muito fundo, você acaba deixando aquele olho menor ou maior, ou às vezes o esfumadinho, né, no inferior dos olhos. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, e acaba ali realçando às vezes a olheira. Então, assim, tudo isso você consegue ali estar aprendendo, estudando. Não é porque eu tenho 8 anos de profissão que eu sei tudo sobre a maquiagem, tudo sobre qualquer pessoa que sentar lá. Às vezes, você vai chegar, vai virar pra mim e falar assim, eu gosto assim, assim, assado. Eu vou virar pra você e falar assim, não, isso não dá certo. Eu vou fazer, e se eu ver que não deu certo, eu viro pra ela e falo assim, olha, e se a gente mudar isso por isso? O rosa pelo marrom. Sabe, alguma coisa que vai evidenciar aquilo. Às vezes ela acha que passando preto debaixo do olho vai diminuir o olho. E às vezes vai aumentar. E agora eu vou jogar uma bomba no seu colo. Ixi. Me dá a nota, quero uma nota pra minha maquiagem. O que você achou da minha maquiagem? Primeiro, o que você achou da minha maquiagem? E uma nota pra mim, gente. Eu quero uma nota pra minha maquiagem. Você sempre se maquia muito bem. Direto eu tô com a Jayla assim. Eu vejo que você sempre se maquia muito bem. Bom, igual você pediu a nota da sua maquiagem. Quero saber se tá boa, eu quero nota. Tá 9,5. Só não tá melhor porque precisava de uns cílios aí pra dar uma gatinhada aqui, ó. Gente, cadê a minha patrocinadora dos meus cílios? Quero abrir aqui Posso abrir um espaço? Bianca Pimentel, cadê meu horário, querida? Me responde no WhatsApp, hein? Tô esperando você, te mandei um oi lá. Isso aí. Mas é isso, gente. Saber evidenciar os traços pra aumentar, né? Porque às vezes a pessoa vai maquiar quantas e quantas vezes a pessoa já saiu de outro profissional e foi lá pra mim tentar arrumar porque ela não estava se sentindo bem. Mas lógico, igual a gente fala, você tem que sair satisfeita. A partir do momento que o maquiador te pergunta, você gostou? Você tem que ser sincero, porque quem vai usar é você, não sou eu.
Não adianta eu falar assim, Sheila, passa um batom vermelho. Nossa, passa, que é isso que vai ficar bonito. Você não gosta, você não se sente bem. Então, assim, saber respeitar o momento da pessoa, o jeito que ela gosta, isso é muito importante. Bacana. Você acaba sendo uma terapeuta, psicóloga, é tudo, gente. Recebe uma mentoria. E sabendo proporcionar também para aquela cliente, igual, às vezes ela tá acostumada a passar o batom nude. Quando ela usar o batom, você ter a paciência ali, não, vamos fazer o seguinte, vamos usar o batom vermelho para você ver se vai ficar legal. Se você não gostar, eu tiro sem problemas algum. Você sabendo proporcionar, mostrar para ela que se ela tirar, você não vai importar, isso já, você já ganha ali uma cliente, porque você teve paciência de escutar, entendeu? De entender o que ela quer, você teve ali, às vezes ela chegou com a referência, você virou pra ela e falou assim, não, isso aí vai ficar legal pra você não. E virar as costas, fechar a cara e não vai fazer a maquiagem só porque ela pediu? Não, peraí, vamos ver, o que a gente pode adaptar aqui no seu tipo de rosto? Então, ali você tem a humildade de falar assim, olha, vamos fazer dessa forma. Você pegou, o que você tá vendo aqui nessa foto? A sombra você tá vendo ela de que cor? Vamos entender direito o que você quer que eu faça em você. Porque às vezes você vira pra pessoa e fala assim, não, é o batom vermelho que você quer? Não, é o olho. Então, tipo assim, às vezes você faz tudo igual, mas ela não gosta. Não, então vamos conversar e vamos sentar e programar como é que vai ser essa maquiagem. E no final dá tudo certo. Você já tem noção, Brenda, de quantas pessoas você já atendeu dentro do seu espaço lá no salão? Hoje eu não consigo te falar. Consegue mensurar? Mensurar, não. Não consigo, porque é muita gente, graças a Deus. E assim, eu tenho o número certo de clientes, mas assim, direto eu tô fazendo, às vezes sorteio, então assim, vou abrangindo, igual lá tem o salão, né, às vezes abrange assim para mais pessoas. Mas o número de clientes fixas eu consigo ter, mas de clientes assim que já passou, eu não consigo te falar. Tem cliente até hoje que vira pra mim e fala assim, eu já vim aqui 5 vezes. Eu viro pra ela e falo assim, já veio? Não tô lembrando, me conta mais de você. É tanta gente. Aí fala assim, não, eu vim aqui no tal dia. Olha aqui essa foto. Aí na hora que ela me mostra a foto dela, agora eu tô lembrando você. Por quê? Porque tá ali no meu espaço. E às vezes assim, gente, quem que é essa moça? Fala mais um pouquinho. Me lembra aí que episódio. Memória. Me lembra que batom. Aí acabou, mês passado, vira pra mim e fala assim, eu quero batom igual do que dia. Eu viro pra ela e falo assim, que batom? Você passa batom? Me mostra, pelo amor de Deus, me mostra a foto. Então, assim, graças a Deus, não posso reclamar. Muita cliente, muitas histórias também, né? Ali transformado, porque tem gente que vem com a estima baixíssima e se você não souber ali aumentar a estima da pessoa, você acaba com o dia dela. Que às vezes ela já vem com outros históricos ali, né? Uma depressão, que às vezes já é interna desde criança, que ela já tem de complexo de inferioridade. Então, assim, tem que saber muito trabalhar com o público. E para você que faz atendimento ao público há tanto tempo, qual foi, assim, a parte mais gostosa de estar ali com essas pessoas e fazer essa troca? Qual um episódio, de repente um episódio de uma pessoa que fez algo para você que você falou assim, meu Deus, eu tenho que continuar nessa carreira? Foi até recentemente, vou falar de um que foi recentemente, foi uma debutante. Menina 14 para 15 anos, né? Debutante. E ela, muito simples, virou para mim e falou assim, Brenda, eu não gosto de maquiagem. Eu não gosto, eu tô maquiando porque é meu aniversário mesmo e tal. Tá assim, eu queria fazer o teste de maquiagem. Virei pra ela e falei assim, não, tudo bem, ok. Aí ela virou pra mim e falou assim, e se no dia das fotos, aí ela tinha marcado fotos e o dia do baile. Virei pra ela e falei assim, aqui, vamos fazer o seguinte, vem fazer as fotos, você vai me falar tudo que você gosta e o que você não gosta. Aí, se você achar que você precisa de teste, a gente faz o teste antes do baile, pode ser? Falou, ok. Aí, beleza, eu peguei, virei e fiz a maquiagem, aí foi me falando, eu não gosto que passa base. Falei, ai meu Deus do céu, como é que eu vou fazer maquiagem sem passar uma base? Virei pra ela e falei assim, posso passar corretivo? Aí virou pra mim e falou assim, se for muito pouco, pode. E nisso eu fui montando a maquiagem dela do jeitinho que ela queria. Aí quando ela olhou no espelho, o que ela fez?
se emocionou. Chorou, não borrou a maquiagem, porque hoje a gente usa produtos com qualidade. Mas assim, o olho dela foi lacrimejando e falou, não, é do jeitinho que eu queria. Não coloquei muita sombra, coloquei o cílio só no cantinho do olho para realçar ali o olhar dela. Fiz sem base do jeito que ela queria. Então assim, sabendo ouvir o cliente, dá tudo certo. Você sabendo entender o cliente, porque cada um tem um trauma. Às vezes é de outro maquiador, às vezes a mãe, a irmã, fala, seu nariz é grande, sua papada. Então, tipo assim, às vezes tá acima do peso, espinha. Então, assim, todo mundo tem alguma coisa no rosto que incomoda. Então, você sabendo ouvir ali a queixa do cliente é muito... E ela olhar no espelho é muito satisfatório. Muito gratificante, foi emocionante para você e para ela, então. Nossa senhora, isso foi nos dias das fotos. Quando foi no dia do baile, ela só virou pra mim e falou assim, você tá lembrando do jeito que é ou você quer que eu te mostre foto? Eu falei, não, do seu eu não esqueço mais, não. Então, assim, ela virou pra mim e falou assim, pode fazer igualzinho você fez aquele dia. Fui virar pra ela e falei assim, mas podemos colocar só mais um pouquinho de brilho? Ela falou assim, pode, que eu achei que realmente ficou faltando brilho naquela maquiagem. E ela, a mesma coisa, olhou no espelho, gostou, e assim, depois ela mandou o feedback. Então, e a mãe dela, então, ela falou assim, nossa, você tá maravilhosa, do jeito que eu sempre sonhei porque quando a gente vai fazer uma debutante, por ser menor de idade, a gente tem que escutar muito a mãe também. Então, foi um sonho das duas ali, que eu tava trabalhando, e eu senti que realmente eu tava sendo uma das pessoas mais importantes pro dia dela. Ótimo. Brenda, conta pra gente aqui, você já tem o seu trabalho, né? Você já está na área há 8 anos. Você é também blogueira ali no Instagram, você trabalha ali no Instagram, você dá os cursos. E quais são os seus planos e projetos para o futuro? Se fosse para mim escolher hoje uma área para me ficar, seria a administrar cursos. É uma área assim, que eu sou apaixonada e... Como eu já te contei aqui a história, né, do questão de como eu fui dar o curso, é uma área, assim, que eu sou apaixonada. Eu faria até de graça, para te falar bem a verdade. Gosto muito do atendimento social, gosto muito de atendimento de noiva, debutante, então, formandas, mas a minha paixão é o curso. Então, assim, não sei o que Deus, né, tá preparando para mim, mas os meus planos em um futuro não tão distante, trabalhar só com o curso. Tá? Só ministrando os cursos mesmo. E conta pra mim como é atender noivas, Brenda. Você também tem essa parte de atendimento de noivas, né? É muito emocionante. Assim, acaba que eu, por ter um sonho também, né, de estar ali de noiva, acaba que eu vivo ali todas as vezes como se fosse eu. É muito gratificante, muito trabalhoso, muito emocionante, corrido também, que você já participou lá com nós também, muito corrido. Mas, assim, gente, é um dia perfeito, é um dia lindo, mágico. Nossa, E a gente já se programa junto com a noiva, né? A partir do momento que você lhe contrata, fecha o contrato com a noiva, você já consegue visualizar e viver aquele sonho ali com ela. Então, assim, igual ali eu trabalho com a minha mãe, né? Minha mãe na área de penteado e eu na área de maquiagem. Então, a gente consegue estar visualizando tudo juntamente com o teste também, né? Que a gente faz pré o casamento, as fotos pré-casamento. Então, ali a gente já vai conhecendo o jeitinho da pessoa. Às vezes já aconteceu de eu achar que ela vai gostar de um estilo de maquiagem, quando ela me mostra referências, a gente até se assusta um pouco, né? Porque às vezes a pessoa é mais meiga, a gente acha que vai ser daquela maquiagem mais delicada, e acaba que no teste ali a gente consegue conhecer mais a pessoa e proporcionar um dia muito lindo, muito mágico para ela. É muita responsabilidade, Brenda. Muita responsabilidade. E ao mesmo tempo, eu quero abrir um parênteses aqui para falar que é muito gratificante. É muito lindo. O último, gente, trabalho que nós fizemos juntas, em parceria, eu chorei junto com a noiva. Muito eu chorei e é muito emocionante estar ali com elas. É mágico. Parece que é um dia mágico, não é? Você sente isso, né? Essa vibe Eu costumo falar que quando chega no dia, o que tem que acontecer
vai acontecer o que não, ou o que Deus preparou. Eu falo que é o que Deus preparou, porque às vezes, como é um casamento, a gente são muitos parceiros, né? Muita fornecedores ali para aquele dia, para acontecer aquele dia. É muita coisinha, muito detalhe. Então, assim, o que tem que acontecer naquele dia é o que Deus preparou mesmo. Não tem jeito, é o sonho ali da pessoa. É gratificante, é uma responsabilidade assim que envolve muitas pessoas. E principalmente na parte, voltando para a parte da beleza da noiva, então assim, é uma responsabilidade talvez até maior, porque se ela não estiver ali pronta para casar, não tem casamento, né? Não acontece mais nada. Então, eu acredito que a gente ali da parte da área da beleza, vestido, até mesmo o buquê, se não tiver ali perfeitinho, do jeito que ela sempre sonhou, não acontece mais nada. Então, desde questão do religioso, se a noiva não estiver preparada ali, não acontece, né, o casamento. Brenda, eu gostaria de encerrar, agradecer a você pela oportunidade de estar aqui, de você falar um pouquinho da sua história, que é tão linda, tão emocionante para as pessoas, né? Você trouxe tantos pontos interessantes. Eu gostaria também de te dar os parabéns e te dizer, continue, você, pela idade que você está com quantos anos? 25 anos. 25 anos, excepcional, excepcional. Você está de parabéns, continue brilhando e fazendo as mulheres ainda mais lindas do que elas já são. Você está de parabéns. Muito obrigada pela sua presença aqui. Muito obrigada, eu que agradeço também. E assim, fiquei muito feliz, né, de estar participando. Então, assim, as ordens. Mas muito obrigada mesmo, de coração, adorei participar. E para você que esteve conosco até aqui, curte, compartilha, né? Nos acompanhe em todas as redes sociais. É um prazer ter você aqui conosco e até o próximo VilaCast.